Estrutura do átomo. Olá, tudo bem com você? Nós vamos estudar juntos um assunto muito interessante, que é a estrutura do átomo. E para começar, eu quero que você pense comigo. Uma mesa pode ser feita de madeira. A garrafa do refrigerante é de plástico. Mas do que é formada a madeira? E o plástico? Do que é feito? Já pensou? Ok? O que há em comum entre o tratamento para tumores e a viabilidade de um país como o Brasil exportar frutas e vegetais para Europa, Estados Unidos e outras regiões distantes? Uma outra pergunta. Em shows pirotécnicos, observamos a formação de várias cores no momento da explosão dos fogos. Por que ocorre esse efeito colorido nos shows pirotécnicos? Já pensou nisso? A origem do termo átomo e a introdução aos modelos atômicos. Para entendermos melhor o mundo à nossa volta, precisamos, primeiramente, conhecer a estrutura interna da matéria e sua propriedade elétrica. É preciso entender alguns fatos históricos. Primeiramente, as primeiras definições para átomo surgiram a partir da curiosidade e dos questionamentos de filósofos gregos a respeito do que e como o mundo em que viviam se comportava. Conta-se que um filósofo grego chamado Leucipo foi um dos primeiros a sugerir que a matéria poderia ser dividida em pequenos fragmentos, até o instante em que não pudesse ser mais dividida. Um outro filósofo, também grego, discípulo do Leucipo, por sinal, chamado Demócrito, e olha só, Demócrito viveu entre os anos de 460 e 370 a.C., há muito tempo. No ano de 400 a.C., durante suas observações sobre a natureza, imaginou que a matéria deveria ser descontínua. Ou seja, para Demócrito, a matéria seria constituída por minúsculas partículas invisíveis e indivisíveis. A essas partículas atribuiu o nome de átomo. Dessa forma, surge o conceito para átomo. No entanto, como Demócrito não possuía ferramentas necessárias para comprovar a existência dessas partículas, esse conceito é somente de cunho filosófico. Agora, o que vem a ser o átomo? Então pense assim, o átomo é a menor partícula da matéria. A palavra átomo é de origem do grego e significa não divisível. A é igual a não e tomo significa divisão, portanto, não divisão, não divisível. Atualmente, sabe-se que o átomo é divisível e formado por subpartículas, as quais também são divisíveis. Nesse momento, é possível dizermos que os objetos, a natureza, nossas roupas e até mesmo, pasmem, cada um de nós somos matéria. Então, você também é matéria. Logo, tudo o que conhecemos é constituído por átomo. Então, neste exato momento, podemos responder a primeira pergunta. Lembra-se qual era? Uma mesa pode ser feita de madeira. A garrafa do refrigerante é de plástico. Mas do que é formada a madeira? E o plástico do que é feito? Então, se matéria é formada por átomos e matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, podemos concluir que tudo o que conhecemos, incluindo os seres vivos, são constituídos por átomos. Modelos atômicos. Por mais de 2000 anos,
A ideia caracterizada por Demócrito perdurou. Somente no começo do século XIX é que o questionamento sobre a natureza e estrutura da matéria volta à tona. Chique, né? No ano de 1808, John Dalton propôs um modelo atômico para a partícula que compõe a matéria. O modelo de Dalton é comparado a uma bola de bilhar. Então, observe. Aqui nós temos uma bola de bilhar. Para Dalton, o átomo seria uma partícula esférica, maciça, então observe, denso, tá? A bola de bilhar é bastante pesada, ou seja, densa, indivisível, indestrutível e compõe toda e qualquer matéria. As diferentes possibilidades de agrupamento dessas partículas é que origina as diferentes matérias. Então imaginem o seguinte, se eu tiver duas bolas de bilhar, então imagine que isso aqui seriam dois átomos de Dalton. Se nós temos dois ou mais átomos de Dalton, então teríamos uma sequência, esta sequência nos daria uma substância. É mais ou menos como uma caixa de Lego. A partir de um Lego é possível construir cidades, bonecos, barcos, aviões. Da mesma maneira, é possível termos diversas substâncias a partir do átomo. Mas o que são modelos atômicos? Por que a necessidade de se comparar o átomo com objetos que compõem o nosso dia a dia? Modelos foram e são criados fazendo analogia com objetos pré-existentes e conhecidos por todos. Isso significa trazer do abstrato, ou seja, o átomo, para o real, aquilo que está ao nosso redor. Um modelo não pode ser somente lógico, mas deve também ter e ser consistente com a realidade. Por exemplo, quando alguém fala árvore, entende-se do que esta pessoa está falando? Pois se tem um modelo formado, um modelo criado de árvore na sua cabeça. Mesmo que naquele exato momento não se esteja olhando para ela. Outro cientista de renome que criou também um modelo atômico foi Joseph John Thomson. Em 1897, o tal do Thomson descobre uma partícula carregada negativamente, o elétron. Thomson propôs também a relação entre a carga e a massa do elétron. Essa descoberta ocorreu através do experimento realizado por Thomson com raios catódicos, no qual demonstrou que os raios catódicos deveriam ser interpretados como feixes formados por partículas carregadas eletricamente. Para Thomson, o átomo seria uma partícula esférica, maciça, em que as cargas negativas estariam incrustadas na parte maciça, carregada positivamente. O modelo de Thomson é conhecido como modelo do pudim de passas. O pudim é toda a esfera positiva, o que está em bege, e as passas são os elétrons, em preto, de carga negativa. O átomo de Rutherford. Retomando a ideia dos modelos atômicos, se o átomo fosse realmente maciço, como foi a proposta de Dalton e Thomson, situações como hoje, comuns à vida diária, pareceriam inviáveis. No início do século XX, o cientista neozelandês Ernest Rutherford propôs um modelo para o átomo a partir de estudos realizados pelo casal Curie e Becquerel sobre radioatividade. Antes de conhecermos o modelo de Rutherford, vamos entender um pouco melhor o que vem a ser radioatividade.
Ao final do século XIX, Konrad Roentgen, a partir do experimento realizado por Thomson dos raios catódicos e do conhecimento sobre emissão de luminescência por alguns elementos, usou um tubo de vidro, uma caixa de papelão escura e submeteu o experimento a raios catódicos. Mantendo a sala escura, observou que algo brilhava ao longe dentro dela. Verificando o material, percebeu que se tratava de uma folha de papel embebida por um composto de bário, elemento químico. Colocou então sobre o tubo de seu experimento e em seguida expôs aos raios catódicos. Desligando a emissão dos raios catódicos, Roentgen observou que a folha continuava a emitir luminosidade. Concluiu, então, que além dos raios catódicos, havia emissão de raios desconhecidos, os quais ele denominou de raio-x. Não se esqueçam que tudo que não conhecemos chamamos de X. Após a realização de vários experimentos, como esse, Roentgen expôs à comunidade científica da época sua descoberta. No entanto, fez a demonstração informando a possibilidade de se fotografar o corpo humano. O primeiro raio-x da história, pasmem, é da mão da esposa de Roentgen. Ainda nesse raio-x é possível observar a aliança de casamento dos dois. A radioatividade é uma reação nuclear, ou seja, é um fenômeno que ocorre no núcleo do átomo. Os átomos que emitem radioatividade são núcleos pesados, grandes e instáveis. Para diminuir a energia interna do núcleo, estes emitem partículas e ondas eletromagnéticas, tornando assim seus núcleos mais estáveis. Ao observar os efeitos sofridos por um filme fotográfico causados por amostra de solo trazida por um camponês, Becquerel observou que este material emitia uma espécie de raio. Mais tarde, esse fenômeno foi denominado por radioatividade. Rutherford, a partir desses estudos, começou a questionar se seria viável mesmo o átomo ser maciço, como seus antecessores afirmavam. A partir de análises realizadas da amostra do solo, constatou-se que continha sal de urânio. Começou-se então a investigação a respeito dessas tais emissões. Rutherford, então, realizou um experimento que ficou conhecido como a experiência de Rutherford. Nesse experimento, realizado por Rutherford, primeiramente bombardeou uma folha de ouro com partículas alfa obtido de material radioativo, o polônio, que era o mais comum na época. As partículas alfa, na sua maioria, passaram direto pela folha de ouro, constatando Rutherford assim que o átomo não poderia ser maciço. Algumas partículas sofreram desvios de trajetória, outras não passaram pela folha de ouro, ou seja, foram repelidas. Dessa maneira, propôs um novo modelo atômico, no qual o átomo seria uma estrutura vazia. Uma minúscula região central composta por cargas positivas, o núcleo, e outra parte bem maior que o núcleo seria composta por cargas negativas, a eletrosfera. As partículas que sofriam desvios na trajetória eram aquelas que passavam muito próximas ao núcleo, e aquelas que eram repelidas seriam as que se chocavam contra o núcleo do átomo. Segundo Rutherford, os elétrons descreveriam uma órbita circular em torno do núcleo, assim como os planetas giravam em torno do Sol. O modelo atômico de Rutherford é também conhecido como modelo do sistema planetário. Através do modelo de Rutherford, pode-se explicar como é possível a existência da radioatividade, pois Rutherford provou que o átomo é vazio e assim podemos entender a emissão radioativa
de átomos mais densos, ou seja, mais pesados. Com o avanço científico, ficou provado que se pode usar a radioatividade para vários fins, como, por exemplo, na agricultura, em usinas nucleares para obtenção de energia e na medicina. Os radioisótopos são empregados em tratamento de quimioterapia. Não se esqueçam que quimioterapia é um tratamento empregado contra o câncer. Dessa maneira, os radioisótopos atingem as células malignas quase que em sua totalidade. Uma outra aplicação de radioisótopos pode ser na agricultura, em que frutas e vegetais são bombardeados por estes radioisótopos, matando dessa maneira todos os micro-organismos presentes, aumentando assim a durabilidade. Com isso, respondemos um outro questionamento inicial. Lembram-se qual era? Não, né? Tá bom. Ou seja, a relação existente entre o tratamento contra tumores e a exportação de frutas ao exterior. Neste caso, o que existe em comum entre esses dois temas seria a utilização da radioatividade. Modelo atômico de Bohr. Em noites festivas, é comum visualizarmos um bonito espetáculo, a explosão de fogos de artifício, onde ficam você e sua família observando no céu um bonito colorido. Mas que fenômeno está presente nesse espetáculo? Aham, vamos lá. Esse fenômeno pode ser explicado através do modelo atômico de Bohr. Niels Bohr foi aluno de doutorado de Ernest Rutherford e observou uma falha no modelo para o átomo do então professor. Veja que coisa interessante. Estude que você pode ser melhor que o seu professor. Essa falha se encontrava nas órbitas descritas pelos elétrons. Segundo Bohr, os átomos se agrupam em 7 camadas eletrônicas, denominadas K, L, M, N, O, P e Q, em que cada camada os elétrons possuem uma quantidade fixa de energia em que os seus elétrons descrevem uma órbita circular e estacionária. Lembre-se que em Rutherford era só uma órbita circular. Para Bohr, nós temos que essa órbita é circular e estacionária. O que isso significa? Em um mesmo nível de energia, não ocorre perda ou ganho de energia. Desta forma, Bohr propõe um novo modelo atômico. Para Bohr, a eletrosfera do átomo é formada por camadas ou níveis de energia. Cada camada ou nível de energia, que são 7, lembram-se quais eram? K, L, M, N, O, P e Q, não esqueça. Comportam um número máximo de elétrons. Além de camadas, o átomo de Bohr apresenta subcamadas ou subníveis de energia. Os subníveis de energia são 4, S, P, D e F, em que cada subnível tem um determinado número máximo de elétrons, que são 2, 6, 10 e 14. Retomando a ideia de modelo atômico, temos aqui um bloco de espuma. E acredite, isto aqui é espuma. Olhe como ele é fofinho. Pense assim, este bloco de espuma representa para nós uma das 7 camadas de energia. Agora, imagine também que dentro de cada uma dessas camadas eu tenho ainda subníveis ou subcamadas de energia. Observe, aqui eu teria o subnível S, subnível P, subnível D e subnível F.
Não esqueça que eu comentei com você que em cada um destes subníveis nós temos um número máximo de elétrons, como vocês já observaram. Uma outra importante conclusão foi quanto à órbita descrita pelos elétrons em torno do núcleo. Quando o elétron se encontra em uma mesma camada, não ocorre nem perda e nem ganho de energia. Ou seja, temos aqui a órbita circular estacionária, como já mencionamos. No entanto, quando um elétron salta de um nível de menor energia para um nível de maior energia, eu tenho que o elétron absorve a diferença de energia entre esses dois níveis. No entanto, quando o elétron retorna do nível de maior energia para o nível de menor energia, o elétron emite energia na forma de onda eletromagnética, ou seja, a luz. Para finalizarmos nossas perguntas, só falta essa. Por que vemos as cores quando ocorrem as explosões dos fogos de artifícios? Isso pode ser explicado através do modelo atômico de Bohr. Através dessa emissão de ondas eletromagnéticas é que se torna possível a visualização de cores. Quando da explosão dos fogos de artifícios. Em cada canhão desses fogos são acrescentados sais inorgânicos, juntamente com a pólvora. A luminescência é a luz produzida a partir da emissão de energia, na forma de luz, por um elétron no estado excitado, que volta para o nível de menor energia de um átomo. O fenômeno da luminescência pode ser explicado através da seguinte forma. Um átomo de um elemento químico qualquer possui elétrons em níveis de energia. Ao receber energia, os elétrons são excitados, ou seja, são promovidos a níveis de energia mais elevados, saltando de um nível de menor energia para um nível de maior energia. O elétron excitado tem a tendência de voltar para o nível menos energético, ou seja, o de menor energia, pois é mais estável, é mais tranquilo. Quando essa passagem ocorre, há liberação de energia absorvida, só que agora na forma de um fóton, ou seja, na forma da luz. E aí você vê as cores lindas e maravilhosas, ok? A luminescência é uma característica de cada elemento químico. Portanto, cada elemento químico apresenta sua cor própria. Por exemplo, os átomos de sódio, quando aquecidos, emitem luz amarela pela luminescência. Você pode observar a formação dessa luz amarela em lâmpadas expostas em ruas, ok? Já os átomos de estrôncio e lítio produzem luz avermelhada. Os de bário produzem luz verde. Os fogos de artifício recorrem a esses fenômenos para liberarem luzes de cores e intensidades variadas. No entanto, nos fogos de artifício são utilizados sais dos elementos químicos, pois o elemento puro é muito reativo. Para produzir as cores mais comuns de luzes emitidas pela queima dos fogos de artifício, amarela, azul, vermelha, verde, branca e laranja, são utilizados sais dos elementos sódio, cobre, estrôncio, bário, cálcio e magnésio, respectivamente. Ok? Olá a todos, eu sou o repórter InformaSci e vim até o Hospital São Vicente no setor de diagnóstico por imagem para entendermos um pouco mais sobre o conteúdo da aula que vimos hoje, estrutura do átomo. A descoberta dos raios-x aconteceu de forma incidental.
Em 1895, o físico alemão Wilhelm Conrad Roentgen estudava outros fenômenos luminosos produzidos através de raios catódicos, quando, meio sem querer, descobriu que alguns raios conseguiam atravessar objetos sólidos. Curioso com o fenômeno, pediu que a sua esposa colocasse a mão sobre o papel fotográfico. O resultado foi a primeira chapa de raios X. Essa descoberta teve um grande impacto na medicina, pois permitia que os médicos observassem a estrutura interna de seus pacientes, facilitando a descoberta de várias doenças. Porém, descobriu-se que o excesso de exposição aos raios-X também poderia ser maléfico. Doutor, como é o funcionamento de um aparelho de raio-X? Bom, quando você provoca uma diferença de voltagem, ou seja, uma diferença de potencial muito grande entre dois pontos dentro de um tubo de vácuo, cria-se aí dentro um raio catódico, que é o raio-X. Esse raio, então, atravessa, dirigindo ao paciente, ele atravessa o paciente e impressiona o filme de raio-X, produzindo uma imagem. Isso é o raio-X. E existe algum elemento radioativo neste aparelho, doutor? Este raio catódico é um tipo de radiação, então, mas ele só existe no momento em que está se expondo o paciente ao raio, ou seja, frações de segundo. Desligou o aparelho de raio-X, não existe radiação nenhuma. E um exame como este pode ser feito sem restrições, e quais os cuidados que nós devemos ter? Não é um exame para ser feito sem restrições. Como é radiação, ele utiliza radiação, deve-se utilizar o raio-X somente quando necessário, com indicação precisa. E existem algumas situações, como por exemplo, paciente gestante não deve receber radiação para não interferir com o desenvolvimento do feto. Além dos aparelhos de raio-X, quais outros aparelhos auxiliam no diagnóstico por imagem? E eles têm o mesmo princípio de funcionamento dos aparelhos de raio-X? Existem aparelhos que funcionam também à base do raio-X, como por exemplo a mamografia. A tomografia computadorizada utiliza raio-X. E a ressonância magnética, que tem um princípio totalmente diferente. Já que o senhor falou da ressonância magnética, como é feita a ressonância magnética? Bom, a ressonância magnética, como o nome diz, ela utiliza um campo magnético, ou seja, como fonte de energia, o magnetismo e ondas de som, de radiofrequência, daí o nome ressonância. Funciona basicamente assim. Os nossos átomos, os núcleos dos átomos, são pequenos ímãs. Quando a gente entra dentro de um campo magnético muito grande, os ímãs do nosso corpo se alinham com esse campo magnético. Quando você manda uma onda de radiofrequência, ele sofre um desalinhamento, desliga a radiofrequência, ele volta a se alinhar. E nessa volta ele emite um sinal que é captado e transformado em imagem. Em quais situações é mais adequada a utilização da ressonância magnética? A ressonância magnética tem uma vantagem em relação ao raio-X, que ela vê melhor, ela demonstra melhor as partes moles do corpo. O raio-X é muito bom para ver osso, para ver pulmão, onde tem ar, mas o cérebro, fígado, outras vísceras sólidas, moles, tendões, músculos, a ressonância magnética é muito mais efetiva. Como podemos perceber, a tecnologia nos diagnósticos por imagem é muito importante para nos auxiliar no tratamento e na prevenção de muitas doenças. E pensar que tudo isso começou com os estudos dos raios catódicos e a consequente descoberta dos raios-X. Aqui é o repórter InformaSci, direto do Hospital São Vicente. Tchau e até a próxima!